Fica o registro que sirva de exemplo. São 10h43, a gente vai falar agora de um assunto que diz respeito à sua segurança, diz respeito à segurança no trabalho, à segurança em casa também, que são os acidentes elétricos, chamemos assim. Os registros de acidentes elétricos cresceram de maneira muito intensa no primeiro semestre desse ano. De acordo com dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Abracopel, de janeiro a junho, foram registradas 949 ocorrências envolvendo diversas situações. O Nordeste é a região campeã quando o acidente envolve choque elétrico, com um total de cerca de 140 ocorrências. Ao todo, houve cerca de 110 mortes envolvendo os acidentes. Para que nós conversemos sobre esse assunto, nós convidamos o Fábio Amaral, engenheiro eletricista, nunca chama engenheiro eletricista engenheiro elétrico, ele vai reclamar, engenheiro eletricista, e também CEO da Engerrei. Fábio, bom dia. Bom dia, Juscelio. Tudo bem? Tudo bem? Prazer recebê-lo. A minha pergunta para você é o seguinte, a gente está falando aí do Nordeste ser campeão, estamos falando aí de 100 mortes. Quais são os acidentes domésticos mais comuns que levam as pessoas a serem vítimas de um choque elétrico, hein, Fábio? Então, a nível de acidentes domésticos, né, residenciais, o que mais incide choques elétricos é comumente estar ligando vários equipamentos eletrodomésticos, principalmente, no mesmo ponto de conexão, numa mesma tomada. As tomadas, geralmente, elas são preparadas para receber um equipamento específico, principalmente os equipamentos de maior potência. Exemplo, um forno de micro-ondas, um forno elétrico, as fritadeiras, são equipamentos que consomem bastante potência e devem estar ligados independente em cada ponto de conexão. O que a gente vê é que instalações mais antigas são poucos pontos que tem em cozinhas ou outros ambientes, com que faz com que as pessoas utilizem os famosos T's, né, para fazer esse tipo de adaptação. Também ocorrendo com aqueles pinos de 20 amperes, onde não encaixa nas residências, né, tem que ser trocada a tomada, eles usam esses acessórios para poder fazer essa conexão. E aí que começa a gerar esses pontos de aquecimento, podendo provocar fuga de corrente, aquecimento e podendo ocasionar aí choques elétricos com maiores gravidades. Quando a gente fala em incêndio, Fábio, e a gente conversa com o bombeiro sempre vai dizer que o mais importante é você prevenir, é você ficar atento aos protocolos, trazendo a questão anterior ao incêndio para o acidente com choque elétrico, que também pode levar a incêndio. O que é que você diria para o nosso ouvinte, ouvinte pessoa física, chamemos assim, com relação à manutenção? Como saber que a casa dele, o apartamento que ele mora, alugado ou comprado, já usado no caso, ele está em boa condição quanto à parte elétrica? Bom, é indispensável, né, quando o imóvel já tem um certo período de uso, né, uma idade já, procurar um profissional da área para que possa fazer a avaliação. Mas a instalação elétrica começa a dar alguns sinais, né? Alguns disjuntores começam a desarmar, né? Quer dizer que a instalação não está corretamente dimensionada para as cargas atuais, né? Tá. O que é comum, né? As instalações mais antigas, você pega uma instalação de 20, 30 anos atrás, a gente não tinha tantos equipamentos modernos e com potências maiores como temos hoje, né? Então, isso acaba sobrecarregando e as instalações não acompanharam isso. E se faz necessário, então, fazer essas adequações para que as pessoas possam usar de forma correta a instalação elétrica, visto que, referente aos incêndios, a principal causa são acidentes de origem elétrica. Tá. Raquel? Exatamente sobre isso, Fábio, que eu iria perguntá-lo. Sobre esses incêndios que são gerados aqui em residências, a gente tem muitos registros, inclusive em Fortaleza, de incêndios gerados por esses acidentes elétricos. Queria que você comentasse quais as principais causas desses que causam esses incêndios, né, e como evitá-los também.
Então, as principais causas justamente estão aí na questão da manutenção da instalação elétrica. Você tem uma instalação elétrica antiga, né, você coloca um ar-condicionado novo, por exemplo. Ele vai consumir uma potência maior. Então, pode começar ali nesse ponto a gerar pontos de aquecimento. Outro fator que eu mencionei anteriormente, que também pode ocasionar choques elétricos, mas também é bastante comum ocasionar incêndios, né? Você tem dentro de uma instalação, ou aqueles famosos T's, ou aquelas réguas de tomada, que são feitos para colocar equipamentos de menor potência. A partir do momento que você coloca equipamentos que consomem maior energia, eles vão gerando um aquecimento. Aí as pessoas vão perguntar, tá, mas eu tenho em casa e sempre funcionou. Ok, vai continuar funcionando por um determinado período, só que aquilo começa a dar sinais de aquecimento e chega a um determinado momento aonde vai romper essa isolação, provocando um curto-circuito, que se tiver materiais próximos inflamáveis, vai propagar um incêndio e podendo ter consequências bem maiores. Por que que o Nordeste, quer dizer, vocês têm um estudo a partir do número, por que que o Nordeste é campeão nessa quantidade de acidentes, Fábio? E como é que vocês fazem o levantamento desses dados na associação, na Abracopel? Referente à Bracopel, né, nós não fazemos parte dessa comitê de estudos, né? A Tá. gente recebeu esses dados de um estudo da Bracopel e em relação à questão do Nordeste, até mesmo a questão de temperatura, utilização de mais equipamentos de ar-condicionado, as instalações. Isso é uma associação de fatores, né? Um consumo mais elevado, instalações um pouco mais antigas que podem combinar com essa situação. Em suma do que a gente conversou, né, agora, quando você fala, olha, um imóvel, quando você entra no imóvel, quando você vai morar, quando você percebe que ele tem um determinado tempo de construção, independentemente de qualquer coisa, é bom fazer uma revisão, como se faz em avião, né? Acho que avião é uma grande referência de segurança, de prevenção, né, Fábio? Então vale para o carro, vale para o imóvel também, né? Sim, sem dúvida. E o principal fator a ser analisado, o profissional da área já com certeza vai ter conhecimento disso, é o painel elétrico, Tá? que protege toda a instalação, né? A função Uhum. do painel é proteger toda a instalação, desde o cabeamento, enfim. E existe um equipamento que, por norma, é obrigatório no país, já há alguns anos, que é o DR. O que é esse dispositivo DR? Ele identifica, além do disjuntor, né, o disjuntor ele é feito para proteger a instalação, no caso de um curto-circuito, desarmar, o DR ele identifica quando está tendo uma fuga indevida de corrente elétrica, ou seja, a pessoa está levando um choque, ou seja, está uma situação anormal, a corrente elétrica deveria estar circulando pelo equipamento, está circulando pela pessoa, Sim. ou pela uma fuga que vai provocar um incêndio, instantaneamente, em questão de frações de segundos, ele desarma aquele circuito. Então, esse equipamento é essencial para a proteção à vida, né? Esse equipamento, ele não evita o choque elétrico, mas ele vai mitigar e minimizar muitos efeitos, porque a atuação dele é em frações de segundos. Ok. Fábio, muito obrigado pelas informações, pelas suas ponderações. Bom trabalho, bom dia para você.